Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Nessa temporada você já deve ter prestado atenção, mas nós conversamos a respeito de como Jesus priorizava as pessoas, como Jesus priorizava Deus. Em alguns momentos também ali da Bíblia, a gente encontra Jesus dando prioridade para os discípulos ao invés das multidões. Existem alguns momentos, existem algumas prioridades também na nossa vida que elas são ocasionais, que passam. Existe um momento, e a gente, quando fala na educação de filhos, isso é importantíssimo também. Tem uma das temporadas que a gente fala aqui a respeito de educação de filhos, sobre dar fruto na estação certa. Por quê? Porque existe um momento onde nós precisamos ensinar os filhos, educar, apresentar a palavra de Deus a eles. Depois não adianta, quando eles tiverem 45 anos, falar, poxa vida, né? Por que você não fez isso? Nunca recebi essa orientação. Como é que você quer colher aquele fruto se aquele fruto nunca foi plantado? Então existe um momento de plantar, senão você não vai colher. Existe um momento de você dar prioridade para algumas pessoas ao seu redor e depois essas pessoas não estão mais caminhando tão perto de você e está tudo bem. Lembrando que a nossa prioridade máxima sempre é Jesus Cristo, nosso alvo é Jesus Cristo, por isso é muito fácil de você perceber o que você precisa dizer sim, o que você precisa dizer não. E o que eu gosto aqui na Bíblia, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que também priorizaram o Senhor, mas eu quero citar aqui um pouquinho a respeito de Moisés. Moisés era um homem que priorizava estar com Deus. Aqui tem vários capítulos, várias histórias, vários momentos chocantes e maravilhosos que a gente pode acompanhar na jornada dele que ele teve com Deus. Mas ali, Êxodo 34, do 27 ao 35, mais ou menos, resumidamente fala que, ao descer do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Porque depois de ter tido um tempo com Deus, isso era uma consequência que acontecia. E a gente observa, então, em todos os relatos da vida dele, mas um me chama a atenção, que é esse de como ele priorizava. Ele era tão íntimo, mas tão íntimo do Senhor, que ele ousou pedir para Deus, para ver Deus. Você já parou para pensar, para prestar atenção nisso? Sabe assim, não, Deus, eu estou aqui na tua presença. Não, Deus, eu quero te ver. Eu fiquei pensando, meu Deus, que ousadia, que audácia. Mas não, ele era tão íntimo do Senhor que ele ousou pedir isso para Deus. Eis aqui um homem que amava a Deus, que tinha prazer em estar junto dele, de ouvir e obedecê-lo. Êxodo, então, ali 33, 18, disse, rogo-te, Senhor, mostre-me a sua glória. A Bíblia nos diz que quando Moisés desceu do monte Sinai, com as tábuas, continha os 10 mandamentos, o seu rosto resplandecia. Moisés ficava dias falando com Deus. Não eram horas, não eram 10 minutinhos. Ai, Deus, obrigada, Deus, por esse dia, obrigada por tudo, obrigado, não sei o quê. Agora, Senhor, eu preciso descer. É porque tem tanta coisa acontecendo lá embaixo que eu preciso resolver, eu não sei se vai faltar alguma coisa e eu preciso. Não. Ele falava, esse é meu tempo com Deus. E ele passava horas, dias e dias falando com o Senhor. E o que eu amo a respeito disso é que depois que ele tinha esse encontro com o Senhor, ele descia do monte, ele se encontrava, o rosto de Moisés resplandecia, ele levava consigo a glória do Pai. E eu parei para prestar atenção nas nossas vidas, isso é uma história antes de Cristo Jesus. Mas a gente pode ter, de certa forma, entender isso e receber, a partir do momento que a gente tem a nossa vida marcada, uma decisão de priorizar a Jesus Cristo, de caminhar com a palavra de Deus como sendo o prumo da nossa vida, uma das consequências é nós brilharmos, refletirmos a glória do nosso Pai Celestial. Não é algo que eu chego até meu Deus e falo, Deus me dá da tua glória, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui. Não, é natural.
O mundo natural, as coisas que acontecem aqui, percebem que eu estava com Deus, percebem que eu sou uma mulher de Deus, percebem que você é uma família que honra a Deus, percebem que você é uma empresa que não caminha de acordo com o que o mundo diz, mas que caminha de acordo com o que Deus diz. É natural. Por quê? Porque você está plantando sementes divinas, você está priorizando, você está dando preferência em ter seu momento com Deus, em priorizar a palavra de Deus. Por isso os frutos são celestiais. Por isso a consequência é celestial. Por isso a glória caminha com você. Por isso você é um com Deus. É natural. Amém. Não tem como produzir. Não. É uma consequência. É obra dele em mim. É obra dele em mim. E a comunhão com Deus transfigura uma pessoa tanto moralmente como espiritualmente. Isso é o que Paulo ali nos ensina em 2 Coríntios 3, do 12 ao 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, de glória em glória, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém. Às vezes eu fico pensando no que você está ensinando a gente. Eu fico pensando assim, quem é que trocaria um pouco dessa glória que ele compartilhou pelas maiores riquezas deste mundo? Quem é que trocaria um lance, sabe, só um reflexo, só um facho de luz, dessa glória dele, pelas riquezas, pelas circunstâncias, pelas situações, as melhores que fossem deste mundo. Né? Como filhos amados, nós temos paz com Deus, podemos entrar na presença de Deus, podemos ter um relacionamento com Ele. E aí o foco não são as circunstâncias, o foco é Ele é minha prioridade. Mesmo a pior circunstância com Deus, que não é o que vai acontecer, mas mesmo a pior circunstância com Deus é melhor do que a melhor circunstância sem Deus. Com certeza. Não é? Com certeza. Faça dele sua prioridade. E mesmo a pior circunstância com Deus é melhor do que a melhor circunstância sem Deus. Esses dias, falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, você está trazendo algumas histórias que pessoas que priorizaram. E esses jovens haviam sido escolhidos como alguns sábios, né? Tinham sido levados cativos pelo um outro reino e eram sábios, então eles tinham alguns privilégios lá. Mas chegou uma época que o rei que tinha cativado o povo, que tinha levado cativo o povo deles, criou um ídolo e disse: vocês vão ter que adorar esse ídolo. Só que para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus é prioridade, não o ídolo. Então eles falaram: não nos renderemos ao ídolo, não nos prostraremos diante do ídolo. Deus continua sendo a nossa prioridade. Mas a notícia que corria era: aquele que não priorizar o ídolo será lançado na fornalha. Mas quando eu estava me deparando com essa história de novo, eu me choquei com a seguinte realidade: o foco daqueles rapazes nunca foi a fornalha. O foco não era o problema. Vou ser jogado na fornalha, vamos ser jogados na fornalha, vamos ser... Não, eles tinham uma certeza de que o foco deles era Deus. A prioridade deles era Deus. Independentemente do que acontecesse, eles estavam com Deus. E eles dizem isso para o rei: olha, se você me lançar na fornalha e eu morrer, tudo bem, eu estou com Deus. E se Deus quiser me libertar, tudo bem, porque Ele me libertou. Mas o meu foco não é a circunstância, o meu foco é Deus. Queridos, quem conhece um lugar de justiça, quem conhece esse lugar de comunhão, quem conhece essa prioridade é Deus, não quer mais nada. Estar com o Pai Celestial é o nosso desejo. E melhor do que aquilo que o Pai pode nos dar, melhor do que aquilo que podemos receber dEle, é podermos receber, assim como o filho pródigo, um abraço do Pai, um beijo do Pai, o cuidado do Pai, o carinho do Pai.
e sabemos que nós estamos de volta na casa do Pai. Aleluia. Amém. Essa é minha prioridade. Você acabou de assistir mais um episódio de Gads, graças a Deus é sexta. Todas as sextas-feiras um novo episódio para você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Compartilhe sempre com o maior número de pessoas possível, para que eles também possam ouvir do amor do nosso Pai Celestial por nós. Continuem abençoados.